Estamos chegando até você para que possamos compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. A minha missão é pregar o Evangelho de Jesus. E eu quero convidar você para se inscrever no canal, compartilhar este vídeo nas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, aí no Facebook, e compartilhe também com seus amigos nas demais redes sociais, clicando aí no nome inscrever, dando like e assim nos ajudando a divulgarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Convido para que possamos meditar no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 27, versículo 33 e o 34, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Glória a Deus. Queridos, dentro destes poucos minutos, nós queremos falar sobre o que estava por trás do vinho. Aquela mistura que foi oferecida para o Senhor Jesus quando ele estava ali crucificado na cruz do Calvário por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava ali crucificado, deram-lhe no versículo 34 a beber vinagre misturado com fel. Meus prezados amigos, o Senhor Jesus, ele não estava morrendo na cruz como mártir e como herói. Porque se assim fosse, o Pai estaria com ele. Mas Jesus estava morrendo na cruz como sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. A Bíblia diz que o pecado é transgredir o mandamento de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. A humanidade inteira estava separada e encontra-se separada de Deus por causa do pecado. E se o pecado separa o homem de Deus, o Senhor Jesus, ele tomou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Naquele momento em que Jesus estava crucificado na cruz, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado dos homens desde Adão, estavam caindo sobre Jesus. E naquele instante, naquele momento, o Pai vira as costas para Jesus. Por causa do pecado que estava sobre Jesus, sobre os seus ombros, como também escreve o profeta Isaías. Mas uma coisa, prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, é que naquele momento da condenação, Jesus sentia dores terríveis. Jesus havia sido chicoteado. Jesus havia passado inúmeras horas preso nas mãos das autoridades. Jesus estava sem comer, sem beber, estava muito frágil, debilitado. Era comum naquela época os condenados carregarem a própria cruz. Jesus, ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz, entre aspas, porque aquela cruz era para mim, era para você, era para Barrabás. E Jesus estava cansado e ele caiu. Durante o percurso na via dolorosa, Jesus caiu. Apesar dos chicotes, a fraqueza era enorme e ele não deu conta de carregar aquela cruz e foi colocado para que outro pudesse carregar a cruz, designado pelos soldados romanos. Meus prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, este momento ele é muito importante. Nós entendemos o que aconteceu ali na cruz do Calvário, ao pé da cruz. Era comum naquela época algumas mulheres usarem de benevolência, usarem de caridade, elas usarem vinho misturado com narcótico, com drogas, entorpecente, para que pudesse aliviar as dores dos condenados, que eles gritavam muito na cruz. E naquele dia, Jesus, quando já estava crucificado, aquela mulher, ou uma mulher ou duas, ofereceram a Jesus vinho com fel,
com narcótico, com droga, para que Jesus pudesse beber. E essa história de que essas mulheres estavam ali, inclusive oriunda de família israelita, o pastor, conferencista, pregador, escritor, Mayon Perman, ele escreve dizendo a respeito destas mulheres que ficavam ao pé da cruz, ajudando os condenados a não sentirem dores. E uma coisa interessante é que quando alguém oferece para Jesus vinagre, ou melhor dizendo, vinho, conforme está aqui o texto bíblico, misturado com narcótico, com droga, quando Jesus prova e percebe que não era água, Jesus cospe e ele não bebe aquela bebida. Por que que Jesus não bebeu? O que estava por trás daquele vinho, daquela mistura? Se o Senhor Jesus tivesse bebido, ele morreria dopado, drogado. Jesus morreria inconsciente naquela hora lá na cruz. Mas algumas coisas Jesus tinha a fazer e ele precisava de uma consciência para que ele pudesse completar aquela grande obra. E uma das coisas importantes é que se Jesus tivesse tomado, ele não teria orado ao Pai, ele não teria realizado milagres como ele realizou na cruz. Glória seja dada ao seu nome. Se Jesus, queridos, não tivesse tomado aquela droga, ele não teria provado como ser humano a ausência do Pai, porque ele sentiu sobre ele que ele estava sozinho naquela cruz, entre aspas. A Bíblia nos diz no versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu que estava só. Os pecados dos homens, desde Adão, caíram sobre Jesus naquela hora. O Senhor Jesus não merecia aquela condenação. Nem o pecado ele havia cometido. Mas ele estava ali por mim, por você, pagando o preço de sangue. O preço da redenção da alma do homem. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada ferida no corpo de Jesus sarava uma ferida da tua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso Jesus não tomou aquele vinho. Ele experimentou o que o ser humano sofre na terra, a ausência de Deus. Em segundo passo, se o Senhor Jesus tivesse tomado aquele vinho, Jesus não teria salvado aquele ladrão que creu. Ao lado de Jesus havia um ladrão à direita, outro à esquerda. Um zombava de Jesus, o outro o repreendeu, aquele ladrão. E olhando para Jesus, no versículo de número 42 de Lucas, capítulo 23, ele diz, e disse a Jesus, um daqueles ladrões, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43, o Senhor Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Se o Senhor Jesus tivesse tomado aquela droga, ele não teria salvado aquele ladrão. Ele não teria falado aquelas palavras para aquele ladrão, que creu em Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele estava pronto para pedir perdão a Jesus. E o Senhor Jesus estava pronto para perdoá-lo. Porque foi para isto que ele veio. Ele mesmo disse, eu não vim para destruir. Eu não vim para destruir as almas, mas para salvá-las. Glória a Deus. Glória seja dada a Jesus. Em terceiro lugar, Jesus não teria declarado a sua missão consumada. Em João capítulo 19, versículo 30, a parte B, o Senhor Jesus, ele diz assim, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se o Senhor Jesus tivesse tomado aquele vinagre, ele não teria declarado o cumprimento da sua missão na terra. Está consumado. Glória a Deus.
Se o Senhor Jesus tivesse tomado aquele vinagre com narcótico, ele não teria expressado aquelas palavras e o véu do templo não teria sido rasgado, conforme nos diz a Bíblia em Lucas 23:45, e rasgou-se ao meio o véu do templo, porque foi um ato simbólico de Deus indicando o livre acesso do homem ao Senhor. Quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de alto a baixo, de cima para baixo, significando que a salvação de Deus estava disponibilizada aos homens na terra. E em quinto lugar, se o Senhor Jesus tivesse tomado aquele vinho com narcótico, com drogas, e morrido inconsciente, ele não teria entregado o seu espírito ao Pai. Em Lucas 23:46, a Bíblia diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele tinha que realizar essas obras e precisava de uma sã consciência. Por isso ele não recebeu aquele vinagre, aquele vinho com fel, com drogas, porque ele precisava morrer consciente por mim e por você. Ele precisava passar pelo que o ser humano passa. Ele precisava consumir a obra, declarar a obra consumada. Ele precisava orar ao Pai. Ele precisava daquela palavra para que o véu do templo fosse rasgado e para que o seu espírito agora fosse entregue ao Pai. Deus abençoe você, meu amigo ouvinte da palavra. Receba a graça de Deus. Converta-se ao Senhor. O Senhor Jesus entregou sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter direito e a certeza de uma vida eterna. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E lembre-se, Jesus vai voltar. E Ele tem um céu de glória para mim e para você na eternidade. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Amém.